Olá, meu nome é Mariana e nesse vídeo vou te mostrar como interpretar um relatório de ajuste gerado automaticamente no TBC, após o processamento das imagens aéreas. Ao abrir o relatório, a primeira página traz o sumário com todas as seções que são detalhadas ao longo do documento. Essas seções incluem informações gerais do projeto, posição das imagens em planta e perfil, distribuição dos tie points, pontos observados nas imagens, dados da câmera, avaliação dos pontos de amarração, parâmetros de ajuste, resultados do ajuste, orientação exterior das câmeras e, por fim, as estatísticas do ponto de verificação. Nesta página, o relatório apresenta os dados técnicos do projeto. Aqui vemos o nome do projeto, tipo de processamento, computador, sistema operacional, além do nome do usuário e o horário em que o relatório foi gerado. Logo abaixo mostra o total de imagens utilizadas, o número de câmeras envolvidas e também os dados de altura de voo e altura do terreno com valores mínimos, médio e máximo. Por fim, temos a escala fotográfica, média e o sistema de coordenadas adotados no projeto. Aqui, o relatório mostra a posição das câmeras no momento da captura. No gráfico XY, temos a distribuição em planta, todos os pontos verdes indicam que as 111 imagens foram ajustadas corretamente, já os pontos em cinza são os tie points. No gráfico XZ, vemos a altura dessas imagens em relação ao terreno, a faixa de voo bem definida, com altitudes consistentes ao longo do bloco. Essa visualização mostra quantas imagens cada tie point aparece. Os pontos em azul e verde estão apresentados em mais imagens, o que indica boa conectividade. Já os vermelhos aparecem em poucas imagens, geralmente nas bordas do bloco. Aqui, o relatório traz uma tabela e um histograma com a quantidade de vezes que cada ponto foi observado nas imagens. O objetivo é verificar a distribuição dessas observações, ou seja, quantas vezes, em média, os pontos aparecem ao longo do bloco. Essa próxima seção mostra os parâmetros da câmera utilizados no ajuste. Aqui temos o tamanho do sensor, o tamanho do pixel em micrômetros, a distância focal calibrada e a posição do ponto principal da imagem. Também são listados os coeficientes de distorções aplicados, que corrigem deformações causadas pela lente. Esse primeiro gráfico mostra a posição do ponto principal da imagem em relação ao centro do sensor. O cruzamento dos eixos X e Y indica o centro teórico da imagem, já o ponto vermelho mostra onde a câmera realmente centralizou a imagem durante a calibração. Abaixo temos a curva que representa a distorção radial da lente. No eixo horizontal temos a distância em milímetros a partir do centro da imagem e no eixo vertical o quanto a imagem foi distorcida nesse raio. Essa curva ela ajuda a entender melhor o comportamento da lente, se ela causa distorções mais parecidas com o efeito barril ou almofada, e é com base nela que o software aplica as correções nas imagens. Agora, aqui temos a versão numérica daquela curva de distorção radial. A primeira coluna mostra a distância ao centro da imagem, a segunda mostra o valor da distorção calibrada em cada ponto, medido em micrômetros. Nessa parte, mostra uma tabela com a correção aplicada em diferentes pontos da imagem. A primeira coluna traz as coordenadas de pixels originais, ainda com distorção. Na sequência, temos os valores da correção calculados para esses pontos. E ao lado, os novos valores corrigidos, ou seja, onde o pixel passou a ser reposicionado após a aplicação do modelo de distorção. Esses ajustes são essenciais para garantir que a imagem esteja bem alinhada com o modelo do terreno e com os demais dados do bloco. O gráfico de correção da distorção na imagem mostra visualmente como a distorção da lente foi distribuída sobre a imagem. Cada setinha representa uma correção aplicada em um ponto da imagem. Então, quanto maior a seta, maior o deslocamento necessário para corrigir a distorção naquele ponto. A gente vê que nas bordas essas correções são mais intensas, né?
E esse padrão é gerado na calibração e é usado para garantir que as imagens estejam corrigidas antes de gerar os produtos finais. Nessa parte, o relatório mostra os vetores de resíduos, que indicam o quanto cada ponto precisou ser ajustado em relação à sua posição original na imagem. Quanto maior a seta, maior foi o desvio corrigido naquele ponto. E aqui vale um detalhe: o comprimento da seta segue uma escala, onde a caixinha amarela no canto representa exatamente um pixel. Então, se um vetor for 2 vezes maior, por exemplo, significa que o erro ali foi de 2 pixels. As cores dos vetores indicam quantas imagens observaram cada ponto. Quanto mais observações, mais confiável tende a ser o desvio, e o ideal é que esses vetores estejam pequenos e espalhados, sem formar padrões, o que indica um bom resultado da calibração. Nessa parte, o relatório mostra como funciona a avaliação da qualidade das imagens com base nos tie points. Aqui ele explica os 3 critérios que são usados nos gráficos a seguir: a quantidade de pontos por imagem, a distribuição desses pontos dentro da imagem e o valor do erro, RMS. Também são apresentados os limites mínimos definidos para essa análise, por exemplo, as imagens com menos de 50 tie points ou com cobertura em menos de 6 regiões da imagem podem ser consideradas mais fracas. Essa explicação serve como base para entender os gráficos que vêm logo a seguir. O primeiro gráfico mostra a quantidade de tie points por imagem. O limite mínimo aqui é 50. Abaixo disso, as imagens entram na área vermelha, neste caso nenhuma caiu nessa faixa, o que indica uma boa cobertura geral. O segundo gráfico verifica como os tie points estão distribuídos pela imagem. A imagem é dividida em 9 partes iguais, e o gráfico mostra em quantas partes dessas imagens há pontos. Imagens com pontos mal distribuídos em menos de 6 regiões aparecem na zona vermelha. O terceiro gráfico mostra o erro RMSE por imagem, e esse valor representa o desvio médio entre a posição ajustada do ponto e onde ele aparece na imagem. Quanto menor o RMSE, é melhor a precisão do ajuste. O limite de referência aqui é 3,99 pixels. Acima disso, o erro já é considerado alto. Nessa parte, o relatório mostra os parâmetros utilizados no ajuste do bloco fotogramétrico. No início da tabela aparecem os desvios padrões das imagens. O relatório mostra tanto os valores calculados automaticamente pelo software, quanto os valores manuais que podem ser definidos pelo usuário, caso se queira ajustar o peso das observações no processo. Também são apresentados o desvio padrão dos pontos de controle e as informações de que as correções por curvatura da Terra e refração não foram ativadas nesse ajuste. Logo abaixo temos os parâmetros relacionados ao GNSS. O modo de processamento está ativado, mas a opção Shift e Drift, que corrigem deslocamentos sistemáticos, estão desativados. Por fim, os parâmetros do IMU estão também desligados, o que indica que os dados inerciais não foram utilizados para completar o ajuste da posição da câmera. O resultado do ajuste do bloco mostra o valor do sigma, que mostra o erro médio das observações, quanto menor, melhor. Em seguida, vemos os desvios padrão das posições e rotações da câmera, indicando quanto cada uma variou no ajuste. E, por fim, os resíduos GNSS comparam a posição medida pelo receptor com a posição ajustada no bloco, trazendo os valores médios e máximos de erro em XYZ. Essa página é da seção de desvio padrão da orientação exterior, XYZ, que mostra o desvio padrão das posições das câmeras nesses eixos. Essa página mostra o desvio padrão da orientação exterior em XYZ. Então, apresenta a precisão estimada para a posição das câmeras no espaço nos 3 eixos. Cada ponto representa uma imagem e os círculos ao redor indicam a incerteza no posicionamento após o ajuste. A legenda mostra os valores mínimos, médios e máximos. Por exemplo, o desvio médio foi de 0,0161 metros no eixo X e 0,0073 no eixo Z. O ideal é que esses círculos sejam pequenos e consistentes, o que indica um bom alinhamento no bloco. Essa página ela mostra o desvio padrão da orientação exterior ômega φ kappa, então mostra a incerteza nas rotações das câmeras, ou seja, nos ângulos de orientação.
Cada ponto, então, representa uma imagem e os círculos coloridos indicam os desvios padrões das rotações. Vermelho para ômega, verde para φ e azul para kappa. A legenda abaixo também traz os valores numéricos desses desvios. Assim como antes, o ideal é que esses valores sejam baixos e estáveis entre todas as imagens, o que indica que a orientação angular do bloco foi bem ajustada. Nesse próximo, mostra os vetores de erro entre a posição GNSS medida em campo e a posição ajustada no bloco. Cada seta representa esse desvio para uma imagem e as cores indicam o tipo de componente, então vermelho para o eixo Z, azul e amarelo para o eixo XY. A legenda também traz informações dos valores mínimos, médios e máximos desses resíduos. E o objetivo é mais aqui verificar se os dados GNSS estão coerentes com o ajuste fotogramétrico. Vetores pequenos e bem distribuídos indicam um bom alinhamento entre os dados de navegação e o bloco ajustado. A próxima página mostra a tabela com as coordenadas conhecidas dos pontos de verificação que foram importados para o projeto. Por fim, vamos falar dos checkpoints. Então, aqui o relatório mostra os resíduos dos 4 pontos de verificação, do P01 ao P04. Então, para cada ponto são apresentadas as diferenças em x, y, z entre as coordenadas conhecidas e as ajustadas, além do desvio total. Abaixo mostra o maior erro individual observado em cada eixo. Temos o min, que é a média dos resíduos, então, quando próximo de zero, indica que não há tendência sistemática nos erros. O sigma, que representa a dispersão dos resíduos em torno da média. O RMSI em XYZ, que é o erro quadrático médio por componente, e o principal indicador de acurácia posicional. Temos o RMSI também na horizontal, que é o erro médio quadrático no plano horizontal, com base em XY. O RMSI tridimensional 3D, que é o erro médio total, combinando os 3 componentes espaciais. E, por fim, indica ali a acurácia horizontal e vertical com 95% de confiança. Bom, e com isso finalizamos essa passagem pelo relatório de ajuste. A ideia aqui foi destacar os principais elementos que ajudam na interpretação dos resultados e na avaliação da qualidade do bloco. Obrigada por assistir e até a próxima.